Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um nessa noite, amém? Sou muito grato a Deus por esse momento, muito grato a Deus por poder estar mais uma vez junto com os irmãos para aprendermos, para adorarmos ao nosso Deus juntos, né? O salmista diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é muito alegria da minha parte estar aqui mais uma vez com os irmãos. Meus irmãos, o pastor nos comunicou que a professora da sala das crianças, ela teve um problema de saúde e não pôde vir. E ele orientou que cada pai cuidasse da sua criança e falou também que uma irmã ia passar uns desenhos, né, para as crianças fazerem aí. Enquanto as irmãs se organizam aí, eu queria convidar os irmãos vamos dar continuidade à exposição bíblica em Apocalipse, né? O pastor vem pregando esse livro e pediu para que a gente pudesse estar dando continuidade neste livro. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o 13. São apenas 6 versículos. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13. Amém? Todos encontraram? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até 13. A carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar, pois tem poucas forças. E guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, e assim mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste o meu chamado, a perseverança, também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve venho. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. E escreverei nele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, partindo do meu Deus, e também escreverei nele meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender a sua palavra. Senhor, nós invocamos o teu nome. Ó Deus, te louvamos por tua palavra que foi lida. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente no meio da tua igreja. Te louvamos, ó Deus, porque é bom estarmos na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por poder, ó Deus, estar reunidos, ó Deus, para ouvirmos, para aprendermos da tua palavra. Enquanto muitos, ó Deus, caminham, ó Pai, para a sua própria destruição, nós estamos, ó Deus, caminhando, ó Deus, rumo à nova Jerusalém, como fomos cantados nessa noite. Rumo à cidade celeste, rumo aos céus,
rumo à eternidade, rumo à cidade que o Senhor preparou para aqueles que permanecerem fiel até o fim. Nós oramos ao Senhor, por favor, Deus, abra os nossos corações, cative a nossa mente, que todo, ó Deus, entretenimento, tudo aquilo que tentar tirar a nossa atenção seja lançado por terra. Ó Deus, e que o Teu Espírito cative a nossa mente, o nosso coração somente para aquilo que o Senhor quer nos transmitir nessa noite. Pois é assim que nós oramos. Ó Deus, é assim que nós agradecemos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós iremos dar continuidade, né, à exposição em Apocalipse. E eu queria contar um pouco do que aconteceu na semana passada. Semana passada eu entrei em uma loja de peças aqui na cidade de Bom Jesus e comprei uma peça, né? Aliás, 2 peças, né, para o carro. E o que me motivou a entrar nessa loja? O que me levou a entrar nesse prédio? A estrutura física, o prédio, o ponto estratégico ali, foi um dos motivos de eu entrar, de eu escolher aquela loja para comprar uma peça, né? A estrutura externa, o ponto estratégico ali, o nome bem bonito, o movimento ali, fez com que eu entrasse ali naquela loja. Depois eu estive conversando com um amigo, falei que passei nessa loja e esse amigo me orientou, perguntou qual é o nome da loja, eu falei, e perguntou o valor das peças, eu falei, e ele tomou um susto, porque ele achou muito caro, né? Muito caro, além do justo, né? Mas eu já tinha colocado, não tinha como mais voltar. E ali ele me indicou uma loja, um prédio menos atraente, com uma estrutura física bem menor, em um ponto menos estratégico, mas com preço acessível, preço mais em conta, né? E eu pude entender uma coisa, que nem sempre, meus irmãos, uma boa aparência é sinal de economia e qualidade, né? Às vezes nós somos atraídos por uma imagem externa, por um prédio, né? Pelo ponto estratégico. Às vezes nós somos atraídos dessa forma, né? Só que a aparência nem sempre é sinal de economia e qualidade, né? Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que a maioria das coisas nos chama a atenção por conta da aparência. Às vezes é um carro que você vai comprar, né? Você olha para o design do carro, talvez um carro tenha uma mecânica que não é muito boa, é um carro que quebra muito, né? Mas você vai lá e compra por conta da estética, por conta do exterior daquele veículo. E, infelizmente, nós vivemos um tempo, né, em que a maioria das coisas nos chama a atenção por sua aparência, às vezes pelo poder, o ponto estratégico, né? Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos nessa noite, que no reino de Deus não é assim. A palavra de Deus diz que Jesus ele ia para Jerusalém, tinha comunicado aos seus discípulos que seria a semana da sua crucificação, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. E lá na frente os discípulos não entendem a mensagem de Jesus. Lá na frente os discípulos ficam disputando ali por um lugar de honra. Quem seria o primeiro no reino de Deus, né? E Jesus, ele dá uma advertência para os discípulos. Jesus, ele chama os discípulos e diz, olha, os príncipes do mundo é quem buscam essas coisas. Os príncipes dessa terra é quem busca por poder, por lugar de honra. Entre vós não será assim. Aquele que quiser ser grande será o servo de todos. E aí ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa igreja de Filadélfia, meus irmãos, era uma igreja que, aos olhos do povo, era uma igreja pequena. Era uma igreja que não tinha influência política. Era uma igreja desprezada aos olhos humanos. Mas, aos olhos de Cristo, aos olhos daquele que vê todas as coisas, aos olhos daquele que se apresenta na outra carta como aquele que tem olhos como chama de fogo, essa igreja era uma igreja fiel. Era uma igreja que guardava
os mandamentos, que guardava a palavra de Deus. Era uma igreja fiel e que não negava o nome de Jesus. Uma igreja pequena, uma igreja que não tinha pouca influência. Se nós olharmos para as outras cartas, que é endereçada a outras igrejas, nós vemos Jesus Cristo trazendo advertências severas, gravíssimas sobre o pecado daquelas igrejas. Mas na igreja de Filadélfia, Jesus ele não traz advertência, ele traz apenas elogio para essa igreja. Ele fala apenas das qualidades dessa igreja, ou seja, essa igreja é uma igreja que estava sendo fiel à sua palavra. Filadélfia foi uma cidade fundada por Átalo II, rei de Pérgamo, no século II a.C. Tinha uma função estratégica, clara, né? Ser um centro de expansão cultural grega. Para Frígia e Lídia, embora uma cidade pequena, foi plantada para influenciar outras regiões. E esse pano de fundo, meus irmãos, ilumina a palavra de Deus, de Cristo, sobre a porta aberta, né? Ou seja, uma cidade que foi criada para espalhar o helenismo, ou seja, para espalhar a cultura grega, né? Dentre elas o culto a deuses gregos. Era uma cidade que Cristo usou como uma porta aberta para que o evangelho fosse pregado, para a expansão, para o crescimento do evangelho. A cidade ela estava situada sobre uma falha geológica ativa. Por exemplo, era conhecida por um terremoto que aconteceu no ano 17 da era cristã, que destruiu aquela cidade quase por completo, né? Devastou aquela cidade. E por anos aquela população viveu sob tremores constantes. Por anos aquela população viveu com medo. Por anos aquela população viveu em instabilidade, né? Muitos moradores chegaram a sair de dentro da cidade por conta do medo. Nesse contexto, as promessas de Jesus Cristo, elas ganham força, né? Porque Cristo, diante de um cenário como esse, diante de um contexto, de uma realidade que aquela cidade vivia, Cristo promete para aquela cidade que Ele fará do vencedor uma coluna no santuário, alguém que jamais sairá, né? Com um nome permanente. Cristo responde diretamente ao trauma coletivo de uma cidade marcada pela insegurança. Após esse terremoto que destruiu boa parte da cidade, Filadélfia tornou-se politicamente dependente de Roma. E em gratidão ao imperador, né, Tibério, eles mudaram o nome da cidade para Neo-Cesareia. Adotou outros títulos imperiais em homenagem aos políticos. Era uma cidade influenciada por poderes externos, nomes transitórios. E em contraste a essa história, a esse contexto, Cristo promete um novo nome, eterno. Não concedido mais por o imperador Tibério, não concedido mais por Roma, mas concedido pelo próprio Deus. Religiosamente, a cidade de Filadélfia enfrentava forte oposição. E oposição judaica, né? Semelhante à igreja de Esmirna. Os cristãos eram expulsos das sinagogas. Os cristãos eram acusados de pregarem heresias. Os cristãos eram vistos como uma ameaça à sociedade. Era uma igreja pequena, uma igreja fraca aos olhos humanos, uma igreja sem influência. Ainda assim, Cristo a elogia por guardar a sua palavra, por não negar o seu nome, prometendo exaltação diante daqueles que a rejeitavam, diante daqueles que zombavam. Diante desse contexto, eu queria pensar com os irmãos na seguinte ideia principal desse texto: manter a nossa fidelidade a Cristo, mesmo em meio à fraqueza e oposição, nos garante proteção espiritual e bem-aventurança eterna. Manter a nossa fidelidade a Cristo, mesmo em meio à fraqueza e oposição, nos garante proteção espiritual e bem-aventurança eterna. Vejamos o versículo 7. Diz assim:
E ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Meus irmãos, observe que antes de Jesus Cristo ele falar da igreja, ele se apresenta. Ele se apresenta quem ele é, né? Antes de Cristo falar a essa igreja, ele revela para aquela igreja quem ele é. E ele se revela como santo, como aquele que é verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi. Não diferentemente das outras cartas, né? Todas elas, o Senhor Jesus, ele se apresenta também. Por exemplo, na igreja de Tiatira, ele se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. A igreja de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e ressurgiu. A igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que vê a igreja. E se apresenta também como aquele que está no meio dos candelabros, que está no meio da igreja. Aqui, ele se apresenta como santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Santo está relacionado à pureza absoluta do nosso Senhor. Verdadeiro porque ele é fiel, está relacionado à sua fidelidade absoluta. Quando ele fala que tem a chave de Davi, isso está relacionado à sua autoridade messiânica, à sua autoridade como filho de Deus, né? E isso no contexto onde os judeus excluíam os cristãos das sinagogas. Os cristãos não tinham ali a liberdade para adorarem a Deus, para adorarem a Jesus, eles eram excluídos das sinagogas. Os judeus diziam que eles não tinham o direito de estar ali. E diante disso, Cristo Jesus, ele afirma que ele é que tem as chaves de Davi, ele é aquele que abre as portas e ninguém fecha, ele é aquele que fecha as portas e ninguém pode abrir. Ou seja, quem decide, quem entra na igreja é o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. A autoridade não está em instituições religiosas. A autoridade está em Jesus. Quem decide quem entra no reino é Cristo. É Ele quem abre portas. É Ele quem fecha portas. Ele é o Senhor da igreja. Amém? Versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar, pois tem pouca força, e guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Meus irmãos, quando o mundo fecha as portas, Cristo as mantém abertas. Quando o mundo fecha as portas, Cristo as mantém aberta. E nós vemos isso no chamado de João, né? Nós sabemos que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, né? João, quando recebeu essa revelação de Deus, ele era pastor da igreja de Éfeso. E João, já bem velhinho, bem avançado em idade, os outros apóstolos já tinham sido mortos, os outros apóstolos já tinham sido mortos pelo testemunho de Jesus. Só havia João ali. E João já bem avançado em idade. E havia um imperador que, certamente com a intenção de calar a voz da igreja, de acabar com o último apóstolo de Jesus, lança João em uma ilha, a ilha de Patmos, um lugar onde havia muitas feras ali. O imperador lançou João ali como uma espécie de punição, como uma espécie de prisão, né? Certamente querendo calar com a voz da igreja. Talvez, até para João, né, ao ser lançado ali, talvez veio esse pensamento em seu coração, de que ali era o fim. De que ali era o fim da sua trajetória. Mas quando o mundo fecha as portas, Cristo as mantém abertas. Ou seja, Domiciano achava que estava fechando a porta da igreja, mas quando ele pensa isso, Cristo Jesus abre uma porta para João, chama João e diz: João, sobe para aqui porque eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. É Cristo, irmãos, quem dá a última palavra. É Cristo quem abre as portas
O homem não pode fechar a porta que Deus ele abre. O homem não pode jamais pôr um fim, né? O próprio Jesus diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma igreja tinha pouca força, uma igreja pequena, uma igreja que não tinha, talvez, um templo que chamasse a atenção, uma igreja que não tinha tanta influência, mas o texto bíblico nos diz que duas marcas definiam essa igreja. O texto bíblico nos diz que duas marcas definem o caráter dessa igreja. E a primeira marca é: guardastes a minha palavra. Meus irmãos, quando uma igreja é fiel a Cristo, quando uma igreja guarda a palavra de Cristo, essa igreja ela recebe as promessas de Cristo. Quando uma igreja permanece fiel ao Senhor, quando uma igreja permanece fiel às palavras de Cristo, essa igreja ela recebe as promessas de Jesus. Uma igreja que guarda a palavra de Cristo, essa igreja está preparada para receber as recompensas eternas. Foi cantado um cântico aqui, né, onde falava da Nova Jerusalém, né? As promessas para uma igreja que guarda a palavra é a Nova Jerusalém, é a cidade eterna, é desfrutar da presença de Deus todos os dias. Essas são as promessas para uma igreja que guarda a palavra de Deus. A segunda marca que definia essa igreja era uma igreja que não negava o nome de Jesus. Era uma igreja que, mesmo diante de opressão, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de dificuldade, de minoria, essa igreja mantinha fiel, não negava jamais o nome de Jesus, né? As duas marcas que definem essa igreja: guardaste as minhas palavras, não negaste o meu nome. Em Lucas capítulo 12, verso 8 a 9, diz que não devemos nos envergonhar, né, de Cristo. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu se envergonharei diante de Deus e dos anjos. Aquele que me confessar diante de Deus e dos anjos, eu também confessarei diante de Deus e dos anjos. Essa igreja de Filadélfia era uma igreja que não negava o nome de Jesus Cristo. Mesmo diante de tanta opressão, mesmo diante de um público bem menor, mesmo diante de tanta instabilidade, mesmo diante de tanta insegurança, essa igreja permanecia fiel a Jesus. Como que nós temos testemunhado de Jesus? Como que nós temos falado de Jesus para as pessoas? Como que nós temos, será que nós temos de fato confessado a Jesus? Será que de fato nós temos anunciado a Jesus? Será que nós temos testemunhado de Jesus? Mesmo diante de tanta maldade, mesmo diante de tanta corrupção, nós como igreja do Senhor precisamos testemunhar de Jesus. Precisamos fazer a diferença. Precisamos testemunhar da palavra. A porta aberta, irmãos, não é resultado de poder, mas consequência de fidelidade. Consequência da fidelidade a Deus. Quando a igreja é fiel à palavra, sua porta se mantém aberta. Isso é o que faz uma igreja permanecer de pé. É quando nós somos fiéis à sua palavra. Versículo 9 diz assim: eis que farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, e assim mentem. Eis que farei que venham e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu a amo. Meus irmãos, o terceiro ponto dessa mensagem: quem permanece firme será guardado na terra e estabelecido nos céus. Cristo, ele inicia se apresentando como santo, como verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi. Depois Cristo ele se apresenta como
aquele que decide quem entra, aquele que tem as chaves do reino. Agora Jesus Cristo, ele vai falar do que ele fará a essa igreja que se manteve fiel à sua palavra. Ele vai falar do que ele vai fazer a esta igreja que, em resposta à sua fidelidade, permaneceu fiel até o fim. Embora sem aprovação humana, as pessoas vão ver que essa igreja, ela é amada por Deus, que essa igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. As pessoas que a rejeitaram reconhecerão que essa igreja, ela é amada por Deus. A igreja que era desprezada, pequena, sem influência, sem poder político, ela será honrada no grande dia. Em versículo 10, ele diz assim: como guardaste o meu chamado à perseverança, também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, quando Cristo ele promete que vai livrar a igreja da provação, ele não está dizendo que nós não vamos passar por lutas. Ele não está dizendo que nós não vamos passar por provação. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos um povo que lutaram, um povo que viveram sob forte opressão, sob forte perseguição. Por exemplo, se nós olharmos lá em Êxodo, quando Deus liberta o povo do Egito ali, esse povo, ele viu os sinais que Deus operava no meio do seu povo. Mas esse povo mantinha-se rebelde, mantinha-se desobediente ainda, mantinha-se incrédulos aos sinais que Deus operava para aquele povo. Ou seja, era um povo que enfrentaram muitas lutas, os líderes ali tiveram muitos problemas com a rebeldia do povo. Um povo que passou no mar, Deus abriu o mar para eles passar, e lá na frente eles constroem um bezerro e adora esse bezerro, adora essa imagem como seu Deus. Então um povo difícil, um povo de dura cerviz. Mas se nós olharmos, meus irmãos, nem um dia eles passaram 40 anos no deserto, perdidos, ali por conta da sua desobediência. E se nós olharmos, nem um único dia Deus deixou de cuidar desse povo. Deus não permitiu que o povo passava frio. Deus não permitia que o povo passava calor. Deus não permitia que o povo ficasse sem comer. Deus não permitia que o povo ficasse sem beber. Deus cuidava. Deus não permitia que as roupas daquele povo envelheciam, né? O texto nos diz isso. O que Deus está dizendo é que diante das provações, diante do sofrimento, diante até das opressões, Ele vai manter o seu cuidado espiritual, a sua proteção sobre as nossas vidas. Diante de dificuldade, de provações, nós temos proteção espiritual. Deus, Ele cuida da sua igreja, Ele é um Deus misericordioso. Versículo 10 ainda, ele fala sobre como guardaste o meu chamado, a perseverança, ele fala sobre perseverar, né? Sobre perseverança. As promessas de Jesus, as promessas de Cristo, contidas nesse livro, elas não são para aqueles que estiveram um tempo na igreja, por algum motivo, quando a provação veio, essa pessoa se afastou, elas não são para essas pessoas. As promessas de Cristo não são para aqueles que passaram 10 anos na igreja e depois abandonam a igreja. Elas não são para essas pessoas. O texto nos diz que as promessas de Deus é para aqueles que permanecerem fiel até o fim. É para aqueles que permanecerem firmes, inabaláveis, constantes, fiéis, mesmo diante de opressões, diante de tanta maldade que nós vivenciamos no dia a dia. As promessas de Deus são para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. E aí ele diz, guarda o que tens. O que a igreja tinha
que precisava ser guardado, meus irmãos, para que eles recebessem a recompensa. O que essa igreja tinha? Qual as marcas que definiam essa igreja? Essa igreja era uma igreja fiel à palavra. Então, a igreja tinha fidelidade, né? Meus irmãos, a fidelidade da igreja é algo que é inegociável. Se nós olharmos, resumindo o livro de Apocalipse, as cartas, as 7 cartas, as igrejas, que é descrita no livro de Apocalipse, todas elas nos convidam a sermos fiéis. Todas elas nos convidam a recebermos, a sermos fiéis, para recebermos um prêmio, a coroa, né? Então, se nós fôssemos resumir todas essas cartas, seria fidelidade. E, de fato, nós precisamos ser fiéis. De fato, nós precisamos ser fiéis à palavra. Cristo se apresenta como aquele que é verdadeiro, como aquele que é fiel. Essa igreja, ela precisava guardar a sua fidelidade. Essa igreja precisava ser fiel até o fim, para assim receber a coroa, a recompensa eterna. No versículo 12, a palavra de Deus diz: ao que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. E escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, partindo de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Meus irmãos, o texto agora, imagine uma cidade que vivia amedrontadas, o povo ali já não vivia mais seguros por conta dos terremotos, por conta da opressão, por conta da perseguição ali. Para uma cidade que vivia fugindo desses terremotos, né? Deus promete uma coluna, né, que jamais sairá. E nós precisamos entender que no mundo antigo, coluna representa estabilidade, honra, permanência. Tanto é que quando se tinha uma coluna bem feita, que recebia uma estrutura grande, essa coluna ela era nomeada, porque representa estabilidade, estrutura, firmeza, honra, permanência. E é isso que Deus fará ao povo que viviam preocupados, né, inseguros naquela cidade. Cristo promete para essa cidade uma coluna que jamais será abalada, que jamais será atingida por terremotos. Para uma cidade que mudava de nome periodicamente, né? Uma cidade mudava de nome por política, né? Cristo vai dizer o seguinte, ele diz: para essa cidade eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Um nome agora não escrito, não colocado por Roma, não colocado mais por imperadores, mas um nome selado, colocado pelo próprio Deus. Cristo, meus irmãos, no versículo 12, ele promete para o vencedor estabilidade, firmeza inabalável. No mundo antigo, colocar o nome indicava prioridade, pertencimento, proteção. Eles mudavam o nome daquela cidade periodicamente. Cristo, porém, irá colocar um novo nome, um novo e definitivo nome, a Nova Jerusalém. E essa cidade é a cidade santa, né? É onde os crentes que permanecerem fiéis à palavra de Deus vão reinar, vão desfrutar, vão viver eternamente com Deus. Nós vivemos em um mundo instável, em um mundo onde vemos tanta maldade, tanta opressão. Mas eu queria encorajar a você nessa noite a permanecer firme.
a permanecer fiel, porque as promessas para nós não é para esse mundo. O autor de Hebreus, ele deixa claro que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Meus irmãos, eu queria encorajar os irmãos a permanecermos fiéis, a permanecermos firmes, a confiarmos em Cristo. Somente Cristo ele pode nos dar essa identidade eterna. Somente Cristo ele pode selar, ele pode dar essa nova cidade, a nova Jerusalém para o seu povo. Somente Ele tem a chave de Davi. Somente Ele tem as chaves do reino de Deus. Essa cidade de Filadélfia vivia mudando de nome por homenagem a pessoas. A cidade que Cristo preparou para o vencedor é a cidade celestial. Não vai precisar mais mudar de nome. A nova Jerusalém, preparada para aqueles que assim permanecerem fiéis à palavra. Talvez hoje nós nos sentimos desanimados, muitas das vezes, né? Às vezes nós ficamos tristes. Às vezes nós se achamos como aquela cidade, como as pessoas olhavam para aquela igreja, com pouca força. Às vezes nós nos sentimos pequeno, instável, sem influência, sem poder. Cristo promete, meus irmãos, que mesmo diante desse sentimento, mesmo diante de uma realidade, Ele promete estabilidade. Cristo promete ao vencedor recompensa eterna. Quem que eram os vencedores aqui que o texto fala? Quem é os vencedores? É a igreja. A igreja é o vencedor. E o que a igreja fazia para receber esse elogio de Cristo? Para ser elogiada por Cristo e ser vencedora? Era fiel. Não negava o nome de Cristo. Era uma igreja que perseverava. Meus irmãos, aqui está o coração da mensagem. Fidelidade. Se nós fôssemos resumir todo o texto, todo o texto que foi lido, até mesmo desde o início de Apocalipse, nós resumiria em fidelidade, né? Fidelidade a Cristo. Que nós possamos, irmãos, ser fiel. Se você se sente inseguro, se você se sente ainda inseguro, instável, talvez, quando isso tende a acontecer, irmão Jefferson, nós buscamos, as pessoas têm o costume de buscar a solução na religião, né? Tem costume de buscar a solução em homens, em políticos. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa noite. Somente em Cristo nós temos segurança plena. Somente em Cristo nós temos segurança completa. Com isso eu não estou dizendo que você não vai enfrentar lutas. Com isso eu não estou dizendo que você não vai passar por problemas, por enfermidades. O que eu quero dizer é que em todos esses dias, embora sejam bons, embora sejam difíceis, Cristo ele está ao nosso lado. Ele está no meio da sua igreja. E Ele ama a sua igreja. Ama tanto que nos enviou para falar desse amor. Ama tanto essa igreja que nos mandou falar desse amor. Meus irmãos, no início do culto, o irmão Jefferson leu um texto. Fala da carta da alegria, né? Alegrai-vos no Senhor. E Paulo, quando ele escreve aquela carta, ele está onde? Ele está preso. São as conhecidas cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Paulo estava preso. E o último versículo que o irmão leu, ele diz, alegrem-se no Senhor. Ele estava exortando, ele estava convidando a igreja a permanecer alegre, independente da situação. Paulo tinha motivo para estar triste, mas ele diz, mais uma vez eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. E o irmão leu também uma expressão que a gente vê mais nas cartas paulinas, que é a expressão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E é porque, de fato, irmão, somente em Cristo nós temos estabilidade.
Somente em Cristo nós temos segurança. Somente em Cristo nós temos força para vencer. Somente em Cristo nós temos força para vencer a ansiedade, o medo, a instabilidade, a insegurança. Somente em Cristo nós temos a nova Jerusalém. Somente em Cristo nós temos vida eterna. Amém? Eu queria encorajar os irmãos nessa noite com essa palavra. Eu queria, não sei como é que está a sua vida, não sei como você tem vivido, né, nos últimos dias, mas eu queria convidar você a permanecer fiel. Cristo tem promessas para aqueles que permanecerem fiéis, e fiéis até o fim. Não desanime com as lutas. As lutas vêm, os problemas vêm, para os crentes, para os descrentes, para os ricos, para os pobres, os problemas vêm para todos. Né? Mas que nunca devemos nos esquecer de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. De que nunca devemos nos esquecer de que, assim como Deus não deixou o povo lá no Antigo Testamento passar fome, passar frio, Deus também Ele cuida de nós, e Ele garante isso na sua palavra. Ele promete nos livrar na provação. Ele promete estar conosco. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, em Cristo nós podemos ter estabilidade, podemos ter firmeza. Ó Deus, em Cristo nós podemos confiar e viver uma vida plena, completa, alegre. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Muito obrigado, ó Deus, porque Tua palavra nos convida a sermos fiéis, a permanecermos fiéis ao Senhor. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus. Nós vivemos também, ó Deus, diferentemente daquele contexto, mas em um tempo, em um mundo estável, em um mundo de insegurança, em um mundo de muita maldade, de muita violência. Mas nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, ó Deus, a confiar plenamente no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a dedicar a nossa vida, ó Deus, ao Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos clamar pela Tua igreja. Ó Deus, para que, assim como o Senhor disse para aquela igreja, ó Deus, nós possamos guardar aquilo que nós temos, que era a Tua palavra. Ó Deus, para que no último dia, nós possamos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor preparou. Ó Deus, Tua palavra diz que foi aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, foi aquilo que jamais passou pelo coração humano, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que fossem fiéis ao Senhor. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ama. E nos ama a ponto, ó Deus, de nos corrigir, nos instruir, nos ensinar, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Muito obrigado por esse amor. Em nome de Jesus, amém.